tudo que eu preciso resolver, eu tenho que usar o Caio para intermediar. E antes era o contrário. E era o contrário. Antigamente, até Jesus Cristo tinha que pedir permissão para Deus. E depois Jesus Cristo tomou todo o poder. Antigamente, o Caio tinha que pedir permissão para o Giovanni. Eu lembro de um contexto de uma cabeça lá que aquilo deu pano para manga, porque estava tendo um problema. E assim, eu particularmente, vou falar de mim, eu não entendo nada de impressão. Então, quando eu fui lá conversar com o Caio, ele estava falando de um risco no aluno que eu olhava e falava, Jesus Cristo, onde é que está esse risco? Ele estava falando, não tem como. Olha aqui, esse fio de cabelo. Eu falava, gente de Deus, onde é que está isso que ele está falando? E ele queria que a mãe dele convencesse. Eu falei, Silmara, mas... Ela falou, Ed, o Giovanni disse não. Mas, Silmara, se você entregou na mão dele, faça o seguinte, se der errado, você vai pagar por isso. E foi desse jeito o contexto, né? Que aí a Silmara falou, não, então você compra aí o Giovanni. Se der errado, você vai pagar. E realmente era a solução do problema. Então, assim, chegou numa limitação em que, se a gente for fazer uma análise meio dentro da palavra de Deus, Max, teve algumas pessoas que Deus determinou que Jesus curasse, e teve outras que Jesus tomou por conta própria. Então, um dos exemplos, Deus determinou que Jesus ressuscitasse Lázaro, mas Deus, hora nenhuma, determinou que Jesus curasse aquele paralítico que colocaram lá dentro da casa, que subiram no telhado com ele e baixaram ele nos pés de Jesus. Não, Deus não determinou aquilo. Foi a fé daquelas pessoas que falaram, se a gente conseguir colocar esse homem nos pés de Jesus, ele vai curar. E Jesus fez por autonomia. Então, hoje, a gente consegue rever essa situação no contexto da Fácil de Imprimir. Hoje, o Caio, quem é o senhor dessa empresa, hoje, o Caio, quem determina tudo isso dentro da empresa. E eu gosto muito de brincar e deixar o Giovanni nervoso nisso. Fala, deixa ele falar. Quem manda é o Caio. Eu vou para cima lá do Caio e nós vai fazer, pronto, acabou. Então, agora, esses dias, eu falei com ele, eu preciso construir outro barracão aqui. Não tem dinheiro. Falei, vamos falar com a Silmara. Não tem dinheiro. Não, bom, vou apertar o Caio. Nem que eu pegue essa caminhonete dele e dou no terreno, mas que eu vou comprar esse terreno, eu vou. Então, agora eu vou para cima do Caio. Ontem fui falar com a Silmara, falou, o rico da família é o Caio, para falar com ele. Então, você viu como direcionou de uma forma diferente, tudo dentro de um projeto que Deus determinou? Teve as dificuldades? Teve. E muito grande. Eu saí daqui com o Caio para a gente ir no Tocantins. Nossa. Pensa, que sofrimento. Um carro melhorzinho. Carro melhorzinho. Gurupi, para quem conhece. Fomos em Gurupi. O que o Caio queria comer na estrada? Nossa. Não, queria comer, não. Ele comeu 3 Subway pra gente sobreviver. Só achou Subway. Chegamos lá no lugar, dormiu uma cama de casal. Não, eu dormi com o Caio na cama de casal. Rapaz, nós chegou, tá pensa, 12 horas de viagem, né? Não, nós dormimos não, nós sobrevivemos. Nós sobrevivemos a uma noite de pernilongo. Cara, era muito pernilongo. Muito. E a gente foi num projeto e quando a gente foi daqui para lá, eu falei com o Caio, falei, Caio, deixa eu te falar, nós vamos lá, mas o meu coração está dizendo que você tem que ir para o sul e não para o norte. Então, nós vamos lá, mas para mim você vai para o sul. A Fácil de Imprimir vai crescer sentido São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, assim, eu acho que a maior ferramenta que nós temos hoje, como eu disse, é a fé. Então, a gente primeiro tem que buscar de Deus qual é a direção que Ele quer e como que Ele quer. E se Ele disser para a gente é grande, vamos para o maior possível. É isso que é hoje o nosso segredo. A gente teve experiências de que Deus ia fazer todo esse projeto. E tudo começou numa brincadeira, essa compra desse imóvel do Caio. Porque a gente foi rindo e falou, nossa, era o meu sonho. Não, você quer? E se você quer, Deus vai te dar. Você quer? Não tem como, não. Deus vai criar o caminho para pagar. Você quer? Hoje quem está aprovado é o cara que mora lá, porque sabe que tem que sair e está desesperado. Mas realizou. Então, hoje eu tenho essa convicção comigo. E é como eu falo com Deus. Bom, às vezes eu nem preciso, mas eu quero. E Ele fala, você quer? Então eu vou te dar. E aí abre-se o caminho.
Na época da faculdade da impressão, e agora que você está tomando a frente disso. Mas eu já venho na briga disso daí há muito tempo. Foi uma luta para pôr aquele carro lá em cima, agora vai ser outra luta para pôr ele para baixo. Para descer é mais fácil, né? Não, tudo, vou precisar tudo que é descida é mais vou fácil. precisar do mesmo Lá estava guindaste. nós, né? Vai 11h30 da empurrar noite. aquele- Levando, Hoje não. subindo uma máquina de 3,20 Fechou a pro rua. terceiro andar. Madrugadona Pensa, lá um mexendo carro. com aquilo. Então, assim, Meu hoje o mais fácil, se não for no guindaste, é arremessar de lá de cima. Deixar quicar no chão. Mas foi um projeto e eu falei, não é aqui ainda. E não é desse jeito. Chamei o Giovanni, porque eu sempre presto conta para ele dos meus atos, dos meus projetos com o Caio. Falei, não é aqui, não é com essa pessoa. Aí ele tentou de novo, tive uma viagem com ele, eu falei, não é com essa pessoa também. E essa faculdade da impressão não tem que estar aqui, tem que estar lá com o Caio. O Caio tem que estar à frente disso. E aí vai dar certo. Então agora ele resolveu fazer esse projeto, levando a faculdade de impressão para lá. Vamos estabelecer ela lá. Vamos descer aquele Ford Ka, levar aquela pipoca aquela lá. coxinha. É a coxinha. Cara, agora, tô lembrando assim, a gente, aqui tem 2 padrinhos meus de casamento. Então, realmente me acompanhar não só no profissional, mas no crescimento da minha família e tudo. E aquilo que o Ed falou no início, sobre a proposta, né? Quando realmente Jesus estava no deserto e o diabo veio tentar, existem propostas na nossa vida que elas aparentam ser boas, né? E só que a gente tem que entender, e não estou falando que é proposta do diabo, não, mas a gente precisa entender o que é o projeto de Deus, né? É o que o Ed realmente está falando aqui, né? Desde o início, e a gente concorda, sempre concordamos nisso, que é o projeto de Deus. E nem sempre o projeto de Deus, no início, ele vai se apresentar de uma forma grande e tal. Tanto é que a promessa... O que Jesus, na época, para ele ter, né, a promessa de Deus, ele tinha que morrer na cruz. Então, para ele conquistar tudo aquilo, ele tinha que passar por um momento de dor. Se entregar. E na proposta do diabo, ele não cobrou hora nenhuma isso. Ele cobrou só assim, você ajoelha diante de mim e o mundo vai ser seu. Então, o que acontece? Eu lembro muito da situação do Douglas, que o Douglas, quando ele entrou na Fácil, a gente pagava um X de salário, né? E aí era comissionado por metro quadrado. Então eu falei assim, cara, se a empresa crescer, nós vamos crescer. E se a empresa não crescer, nós vamos crescer, não. Então vamos junto. E eu lembro que com mais ou menos 2 meses, né? Acho que algo disso aí, ele chegou em mim e falou assim, Caio, eu recebi uma proposta. Então o Douglas tem curso de inseminação, mexia com um gado de leite e tal. Eu recebi uma proposta. E assim, ele vai contar a história, mas brevemente, né? O Douglas veio, ele morou num cômodo do lado da casa do sogro dele, que era cozinha e quarto, não tinha sala, né? Então a gente queria ir no quarto, eu ia no mesmo quarto que era eu queria ir no banheiro, eu ia no banheiro que era no quarto dele, onde ele tomava banho e tal, aquela coisa, todo mundo, né? Então, assim, foi um início desafiador. Saiu da casa, da parentela dele, veio, sem um emprego garantido. E eu lembro que, assim, a gente ia lá, comprava um salgado, a gente conversando e tal. E veio essa proposta, e ele falou assim, essa proposta equivale a quase 3 vezes o que ele estava ganhando na Fácil, naquele período quando ele entrou. E eu falei, cara, a empresa está no início, eu não consigo te pagar isso aí. Pessoal, não vou esquecer não, hein? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curte aí, comenta, compartilha aí com seus amigos, que ajuda a gente a crescer e dá um up na galera que tá produzindo todo esse conteúdo, tá bom?